um acordo entre líderes partidários deu aval para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tomasse uma decisão que contraria o que está previsto no regimento interno da Casa, ao enviar o projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em escolas públicas e privadas para apreciação do Senado antes do fim do prazo dado a deputados para recorrer da aprovação de uma matéria em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto avançou na CCJ da Câmara em 11 de dezembro. Um dia depois, abriu prazo para que esses parlamentares contrários ao texto recorressem, o que, se acontecesse, obrigaria o plenário da Casa a se debruçar sobre esse tema. Seria necessário aguardar o esgotamento do prazo de 5 sessões do plenário para que a proposição pudesse ser encaminhada ao Senado, o que não aconteceu, já que foi enviada para a Casa no dia 17 de dezembro. Um dia depois, os senadores aprovaram a medida que seguiu para a sanção ou veto do presidente Lula em 20 de dezembro. Ele tem até 13 de janeiro do ano que vem para tomar uma decisão sobre esse tema. Você, Cristiano Beraldo, desse assunto, inclusive, acabou ganhando as páginas dos portais no dia de hoje. O projeto teria tramitado fora do regimento da Câmara, o que pode, naturalmente, ter desdobramentos nessa aprovação a partir do retorno dos parlamentares no ano que vem. Peneto, há algum parlamentar inexperiente envolvido nessa dinâmica? Não há. São todos muito experientes, deputados de vários mandatos que ocupam cargos, posições de relevância dentro de seus partidos. Então, não há justificativa plausível para o trâmite de uma matéria relevante para a sociedade se dar fora daquilo que está estabelecido no regimento. E aí a gente fica com uma impressão muito clara de que isso foi feito já para deixar ali um veneno na lei que foi aprovada, de forma que haja uma justificativa para que essa aprovação seja anulada e cada um possa garantir os louros do que aconteceu. De um lado, aqueles que são favoráveis à medida vão dizer, olha, nós trabalhamos e aprovamos, mas aquele pessoal lá fez o que não devia. Ficamos na mão dessas pessoas que não cumpriram o regimento. De outro, aqueles que não querem a aprovação da matéria falam, olha, tá vendo? Esse grupo aí, esses deputados fascistas de direita, aí fica acusando o outro, mas nós conseguimos impedir, a lei não deu em nada, foi derrota para... Então, cada um faz o seu espetáculo de rede social e o tema concreto não anda para lugar nenhum. Então, eu vejo que dificilmente algo com esse contorno aconteça dentro da Câmara dos Deputados sem que se saiba exatamente o que está fazendo. O Dávila, o que lhe parece uma comida de bola que não deveria ter acontecido, né? Talvez algum parlamentar jogue nas costas do assessor parlamentar, porque naturalmente os assessores acabam transmitindo uma série de informações para o parlamentar, para o deputado, mas parece ser algo muito elementar, né? Um erro não deveria ter sido cometido. Quais as análises que a gente pode fazer? Agora, pensar em uma ação proposital agravaria muito, né, esse cenário. É verdade, Caniato. Como bem disse o Beraldo, não tem nenhum ingênuo e inexperiente nesse jogo aí. Mas o fato é que quando há essa comida de bola, não é uma pessoa, são várias pessoas comendo, do assessor a quem encaminhou e a quem não se atinou ao ritual que deveria ter sido seguido. Mas o fato é que essa questão dos telefones celulares, primeiro, isso aí tem que ser tratado no âmbito, de novo, estadual. Quem é responsável pela educação do ensino médio e depois no ensino fundamental 2 é o governo do estado. E no Fundamental 1 é o prefeito. Eles é que têm que saber se isso vai ser uma lei local ou se isso vai ser uma decisão da própria escola. Agora, por que tudo tem que partir do governo federal?
Eu não entendo essa sanha legisladora que a gente tem, que tudo precisa ter lei nacional. Não precisa ter lei nacional coisa alguma. Precisa respeitar a autonomia dos estados e dos municípios. Deixe estados e municípios tomarem suas próprias decisões. Esse é um tipo do assunto que não precisava ser discutido no âmbito federal e ter uma lei nacional impondo uma regra a todos os 5.800 municípios do Brasil e todos os 27 estados. Não faz o menor sentido. Então, de novo, vamos tratar dos assuntos fundamentais no governo federal que a gente está cada dia mais varrendo para debaixo do tapete. É a questão, por exemplo, da reforma administrativa, algo fundamental que nós precisamos para moralizar a administração pública, para valorizar os bons servidores e para aumentar a eficiência do gasto e da gestão pública. Inclusive, essa matéria já tinha sido aprovada, né, Beraldo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados estaduais de São Paulo aprovaram essa mesma lei, ou uma legislação muito próxima a essa que foi aprovada na Câmara Federal. Enfim, mas o Congresso achou que deveria também criar uma legislação para dar diretrizes em relação ao uso de telefones celulares. Pois bem, quer trazer só o seu arremate, a sua análise sobre o mérito da proposta que foi aprovada, Beraldo? Também acha que deveria ser uma análise de prefeitos e governadores ou de vereadores e deputados estaduais? E digo mais, Caniato, isso no que tange às escolas públicas, porque as escolas privadas, elas têm que ter autonomia para decidirem qual é a melhor estratégia diante da realidade que enfrentam. Não, a escola privada, ela está concorrendo por alunos. Se ela não entregar um ensino de qualidade, ela não terá os alunos ou não conseguirá cobrar uma determinada mensalidade X que ela acha que é necessário para pagar as suas contas e vai ter que tomar medidas. Então, a escola privada, ela vai zelar pelo seu bom nome, eu deveria fazer isso, para que possa atrair o interesse de alunos e manter a sua estrutura funcionando. A escola privada, não. A escola pública, perdão, não. A escola pública, ela depende de uma orientação que venha do poder público. E aí é adequado que vereadores no âmbito municipal, sobretudo para o ensino básico, e aí a partir do ensino fundamental, os deputados estaduais legislem conforme a realidade local. O Dávila está certíssimo, não faz nenhum sentido os deputados federais reunidos em Brasília, com realidades tão diversas entre cada um dos estados, decidirem uma lei que é igual no Brasil inteiro. A realidade do Brasil não é igual em todos os estados. Então, não faz sentido ter essa legislação federal. Podem fazer uma legislação que se aplique às universidades, talvez, mas aí a gente precisa lembrar que na universidade estão aqueles alunos que já têm idade para entender o que querem das suas vidas e compreender que, se não se comportarem de forma adequada, não irão concluir o curso, não terão um diploma. E aí pagarão o custo dessa falta de zelo pelo aprendizado, pelo sistema de aprendizado da universidade, durante a própria vida. Eu ainda acho, Caniato, que tem muito de uma reação, sobretudo da esquerda brasileira, à atuação de um influenciador, do Wilker Leão, que na Universidade de Brasília vem gravando professores em momentos ali que tem algum tipo de ensino ideológico, e ele vem expondo isso sem expor face dos colegas, enfim, fazendo isso com alguns cuidados, mas demonstrando como há uma militância ideológica dentro das universidades. Isso incomodou muita gente, tanto é que esse próprio aluno foi suspenso pela Universidade de Brasília e não pode frequentar as aulas por 60 dias. Muitos pensam assim, né, Dávila? É preciso ter câmera na farda do policial, mas na sala de aula, pelo amor de Deus, né? Eles podem gravar o professor falando uma série de coisas, isso pode prejudicar a Secretaria de Educação. Esse é um ponto interessante também, já escutei muitas defesas nesse sentido. E há parlamentar que defende a instalação de câmera na sala de aula. Tudo bem, querem tirar os celulares dos alunos, ok, mas é importante ter uma câmera de segurança dentro da sala de aula. Você é favorável, Dávila?
Renato, eu sou favorável a não deixar entrar na sala de aula o mau professor. Nós temos de melhorar cada vez mais a seleção, a formação dos nossos professores. Este é o ponto fundamental. Você pode ter câmara, chip dentro do professor. Se ele é um mau professor, ele vai ser um mau professor em qualquer lugar. E isso é a desgraça para a melhoria da qualidade da educação no Brasil. Hoje nós temos, como você sabe muito bem pelos indicadores internacionais, uma das piores educações do mundo, em todos os indicadores, em ciência, em matemática, então é um desastre total em línguas. E o Brasil gasta com educação equivalente a 5,6% do PIB, que é mais do que a média dos países da OCDE. Então não é por falta de dinheiro, é que nós gastamos mal. Nós não estamos gastando dinheiro em pontos fundamentais, que é a qualidade do aprendizado do aluno e a formação do professor. Esses, sim, são dois indicadores que merecem muito investimento, muito critério, para que nós podemos sair do buraco em que se encontra a educação pública no Brasil.